Glória a Deus, aleluia, amém? Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Shalom Adonai, Laila Tov, Baruch Rabá, Bichinha Adonai. Eu louvo ao Senhor por esse momento. Louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Amém, irmãos? A hora está voando. É muita coisa para a gente falar. Mas esses dias na escola bíblica, nós aprendemos que um dia um homem fez a menor oração já registrada na Bíblia. Ali quando Miriam e Arão falaram mal de Moisés, Deus puniu Miriam na hora com a lepra. Diz a palavra do Senhor que sua pele ficou branca como a neve. Moisés apenas olhou para Miriam, dobrou os joelhos, olhou para o céu e disse: Elinah Rafá, por favor, Deus, cure-a. E Deus a curou. Aleluias. Não é pelo muito falar, igreja. É por aquilo que você recebe, por aquilo que você crê que é Deus que está direcionando para você. Amém, irmãos? Eu creio que Louvores essa noite já está trabalhando na vida de pessoas, já está curando, portas já estão se abrindo e corações estão sendo curados. Abra sua Bíblia, irmãos, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 14. A tia Lene, ela preparou esse cenário. Amém? Glória a Deus. Então ela preparou esse cenário aqui. É diferente dos cenários da sexta-feira. É porque esse cenário, irmãos, vai nos reportar a Páscoa. Amém? E o convite dessa noite à minha pessoa foi esse: trazer a história da Páscoa e onde Cristo se encaixa nesse cenário. Amém? Marcos 14, do versículo 12 em diante, diz assim a palavra do Senhor: No primeiro dia da festa dos pães asmo, ou pães sem fermento, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos a Yeshua: Aonde quer que vamos fazer os preparativos para comermos a Páscoa? De modo que ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à cidade, e um homem carregando um cântaro d'água vos sairá ao encontro, segue-o. Onde quer que ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Amém, irmãos? Coloca a sua Bíblia aí no banco. Agora tu fecha teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, eis aí a tua igreja, Senhor. Eis aí o povo que te chama pelo teu nome. Ó Pai, que nesse momento venha ser um instrumento abençoador para a tua casa. Ó Deus, onde houver um impedimento, ó Santo de Israel, sendo ele de ordem natural ou sobrenatural, onde houver um laço, onde houver uma cadeia, onde houver uma cilada,
que de alguma forma tem prendido o teu servo, de forma que ele não consegue adentrar o santo dos santos. É no nome do teu Filho amado Jesus o Cristo, ó Senhor, que nós liberamos agora uma palavra de libertação. Porque a tua palavra diz, ó Senhor, se o Filho dos homens vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estou diante de uma igreja livre, Senhor. Estou diante de um povo livre, ó Deus. Pai, que em cada um que teu Espírito nesse momento encontre lugar, ó Senhor, não para visitar, mas para habitar, como diz a tua palavra. Ó Senhor, que o Espírito que falar comigo, fale com cada um, ó Deus, no seu particular, Senhor. E aquele que veio buscar a resposta, ó Deus, não sairá sem a resposta, Pai. Porque nós cremos no dia chamado hoje, que foi preparado por Ti na eternidade, ó Senhor. E que Teu nome venha ser glorificado. Assim nós Te louvamos e Te bendizemos, em o nome do Senhor. Amém. Podemos tomar assento. Aleluias. Irmãos, essa indumentária é porque eu sou Yehudi, um judeu. Amém? Como eu fui convidado para falar do Pessa, aí eu pedi para os líderes, eu posso ir de judeu? Aí, irmão, amém. Mas não se preocupe com a minha indumentária, irmãos. Nós vamos falar hoje de algo chamado Páscoa. Em hebreu, ou em híbrido, quer dizer Pessa. Quer dizer passar. Passar por cima. A Páscoa foi um cerimonial instituído por Deus para o povo do Egito. Qual é a finalidade da Páscoa? Vos fazer lembrar. Muitas das vezes nós estamos num patamar de comunidade religiosa que nós esquecemos de onde vemos. O Pessa é porque o anjo do Senhor, quando viu o sangue nos umbrais das portas, passou por cima. Essa noite, irmãos, o anjo não vai passar por cima. Porque o anjo que está nesse lugar, ele não é de morte. Porque esse lugar já está preenchido com espírito de vida. Mas o meu convite essa noite para você, irmãos, é fazer como aquele anjo. Está na hora de você passar por cima. Deixar na cruz. Está na hora de você passar. Eu não sei qual é a dificuldade que você vive. Eu não sei o que te prende lá no passado. O Pessa é te fazer lembrar. Mas houve um dia, irmãos, que aquela Páscoa foi diferente. E eu te pergunto essa noite: a tua casa está preparada para receber Jesus e a igreja? Porque quando eu falo de Páscoa, quando Jesus diz, olha, tu vais seguir um homem de cântaro, a primeira dificuldade é da fé. Primeiro, irmãos, conduzir cântaro de água era um ofício de mulher. Conduzir um cântaro de água, na pior das hipóteses, era um ofício de escravo. Eu te pergunto,
Se tu fosse seguir alguém hoje, que sinal você seguiria? E se os discípulos da igreja do Senhor batessem na tua porta, o cenáculo já estaria preparado para receber Cristo? Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Ele ceará comigo e eu cearei com ele. Eu te pergunto essa noite: você está preparado para cear com o Senhor? Porque naquela última Páscoa, Ele fez uma promessa. Mas o teu cenáculo tem que estar preparado. Aleluias. Quando nós falamos da Páscoa, irmãos, nós temos o seder, que é o prato. Ele quer dizer ordem. E nele tem alguns elementos, irmãos, que só tem uma finalidade: vos fazer lembrar. O primeiro elemento é o betizar, é o ovo cozido. O que simboliza isso, irmãos? Que na hora que ele é comido, ele representa o choro da morte. Você pode não acreditar, mas muitos primogênitos dos hebreus morreram também naquele dia. O segundo elemento é o zerá, é o osso da perna de um cordeiro, que simboliza, irmãos, os cordeiros que eram sacrificados em prol do pecado de muitos. Mas até quando Israel ficaria sacrificando? O terceiro elemento é o maró, que é as ervas amargas, que simbolizava, irmãos, a amargura de ser escravo no Egito. Gerações nasceram escravas, filhos de escravos, netos escravos, pais escravos. O quinto elemento é o rassorete. É uma espécie de purê, que ela é feita com mel e maçã amassada, que era para lembrar, irmãos, o barro com que eles faziam os tijolos e recitavam os salmos, e recitavam a palavra do Senhor. Aquelas poucas palavras que foi lembrada de pai para filho. E o último elemento é a água salgada, que representava as lágrimas do povo de Israel, que era derramada, irmãos. Isso compunha o seder da Páscoa. Mas hoje eu quero focar naqueles elementos aqui, irmãos. As 4 taças de vinhos e os 3 matizar, que é o pão sem fermento. Onde que eu quero chegar? Porque quando nós falamos de Páscoa, nós temos a noção que era algo simples. Mas por que 4 taças? E por que 3 pães? Cada taça, irmãos, tinha um significado. Mas a última taça, ninguém bebia. E esse pão, que está enrolado num pano branco, que é o que nós vamos entender, que é o corpo de Cristo.
Durante a cerimônia da Páscoa, o ancião pega esse matizar enrolado no pano branco e esconde dentro da casa. E no momento de Halel, que é esse momento que nós tivemos antes do louvor, as crianças são chamadas para procurar esse matizar. E a Páscoa só tem continuidade quando esse matizar é achado. Tudo isso era tocável. O que restava, irmãos, era uma taça e um matizar enrolado no pano branco, que após ser achado, ele era quebrado. A primeira taça, irmãos, nós chamamos ela da taça da santificação. Ela é tomada no início da refeição, para lembrarmos que nós somos um povo separado. Então Yeshua, ele levanta essa taça e toma com seus discípulos a taça da santificação. E ela vem nos lembrar nessa noite, irmãos, que nós somos um povo separado. Nós vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. A segunda taça, irmãos, é a taça da libertação. Ela comemora a libertação do povo de Israel do Egito. Ela é tomada durante a refeição. E lembrando, irmãos, que na Páscoa judaica, você não come sozinho. O teu prato é dividido com o teu irmão. E vem a terceira taça. A taça da promessa. Ela é tomada depois da refeição. Lembrando que o conserto vem de Deus e não do homem. Aleluias. Quem te une a Deus é Jesus. Quem te une ao plano da salvação é Jesus. A placa de igreja, a carteirinha, a credencial não tem peso naquele dia. Mas aí vem a quarta taça, irmãos. É chamada a taça de Elisha. Cadiz Elisha, a taça de Elias. O que rezava, ou o que reza a tradição judaica, é que Elias a qualquer momento entraria pelas aquelas portas, levaria aquele quiduche e revelaria o Messias. Até hoje, na Páscoa judaica, ela continua sem ser tocada. E o que Yeshua diz? Ansiei muito comer essa Páscoa convosco. Você não tem noção o que é ministrar uma Páscoa. Primeiro, Jesus não era casado, ele não era o patriarca, a casa não era dele. Mas um dia alguém abriu a porta e disse: Senhor, entra, a casa é sua. E eu te pergunto novamente essa noite: a tua casa está pronta para receber Jesus? A tua vida está arrumada? O cenáculo está preparado? Porque Jesus não vai sozinho não, ele vai com a igreja. Nós vivemos uma geração que eu imito a igreja na minha casa.
Não, só entra na minha casa o irmão entrando. Ah, ele só tem um filho, é só um casal. Mas é na tua casa que Deus quer entrar com Jesus. Sua igreja. Nós estamos perdendo a comunhão porque o cenáculo da nossa vida não está preparado para receber Jesus e a sua igreja. Hoje nós compartilhamos tanta coisa, mas compactamos o mais importante. É grupo A, grupo B, grupo C. A princípio parece organização, mas não é a igreja. É fragmentação. O mundo está pulverizando a igreja. E está errado. A cada dia que nós passamos, nós vamos fragmentando, irmãos. É família que é fragmentada. Ah, eu gosto mais do primo A do que do primo B. Eu gosto mais do tio A do que do tio B. E começa pela família e depois vai para a igreja e daqui a pouco está nos grupos. Se duvidar, o mesmo grupo de jovens tem 5 divisões. É a divisão do louvor, é a divisão da intercessão, é a divisão da direção, é a divisão da coordenação. Uma igreja fragmentada, ela não perdura. E Jesus diz: pergunte ao dono da casa. A casa está preparada para receber a mim e meus discípulos? Você sabe por que nós não temos mais culto no lar? Porque nós não temos uma casa preparada para receber Cristo e a sua igreja. Essa é a realidade. E Cristo diz: ansiei muito comer essa Páscoa convosco. E aí, irmãos, ele lança a mão da 4ª taça. A taça de Elias. É a taça da aceitação, irmãos. Para o judeu, é quando Deus aceita o povo de Israel. Mas para aquele homem chamado Yeshua, irmãos, essa taça ela saiu daquele cenáculo e foi para lá no Getsemane. Se possível for, Senhor, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque quando nós tomamos a ceia do Senhor, irmãos, a ceia do Senhor é isso aqui, é a 4ª taça e o matizar, que era escondido. E talvez por você achar muito raso, esse é o cálice da nova aliança. Mas aquela taça, irmãos, ela caminhou com Cristo. No Getsemane, diz a palavra do Senhor, que o seu suor minava sangue. E ele diz: Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas naquele dia ele lembrava de mim e de você. Porque ele estava aceitando a mim e a você do jeito que nós somos. Com teus pecados, com os meus pecados, com as nossas mazelas, com a nossa rebelião. Aquela taça
segue Ele. Lá no madeiro, irmãos, ela tem um sabor de vinagre. Lá no madeiro, essa taça, a quarta taça, a taça da revelação, aquilo que nós vamos chamar hoje de ceia do Senhor, foi o cálice mais amargo que Cristo tomou. A taça da aceitação. Eu aceito, Deus, pagar o preço por eles. Eu aceito, Senhor, levar o madeiro. Eu aceito, Senhor, fazer a via sacra. Eu vou beber, porque eu os amo. Porque está escrito na palavra do Senhor, que todos aqueles que foi dado ao Senhor, eis que nenhum se perderá. Por isso que quando Paulo exorta lá em Coríntios, que diz, aquele que bebe e come dignamente, come para a condenação. Você sabe onde a gente vai ver essa taça novamente, irmãos? No Yom Kippur. No dia do perdão. Havia um cerimonial, irmãos, naquela época, que era levado, irmãos, 2 bodes. E ali o sacerdote lançava a sorte, e um era escolhido para ser sacrificado, em louvor a Deus, e o outro, irmãos, era para levar todo o pecado do sacerdote, do sumo sacerdote, da família do sacerdote, da casa de Israel, do povo gentio. Então, sobre aquele que caísse a sorte de ser o bode ou o cordeiro emissário, o Ezazel, era colocado sobre ele uma fita vermelha. Eu te pergunto essa noite, quando Deus fechou os céus e olhou para aquele madeiro, o que ele viu? O Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, ou o Ezazel, o bode emissário? O que eu quero te falar essa noite, até quando eu vou olhar para Cristo como o bode emissário? Até quando eu vou ficar com aquela, hoje eu desvio, amanhã eu volto, eu desvio, eu volto? Até quando eu não vou perceber que Deus enviou um Agnus Dei? Porque foi assim que João Batista disse para o seu discípulo: eis ali o Cordeiro de Deus. Por isso que Paulo nos fala para refletir: aquele que come dignamente transforma o cordeiro no bode emissário, aquele que leva os pecados. Eu só quero te dizer que os pecados já foi levado. E o que nós temos, irmãos, é o Agnus Dei. Jesus fez a via sacra por mim e por você, como bode emissário. Do seu sacrifício, antes ele foi coroado, irmãos. E assim como aquele bode recebia uma fita vermelha, ele recebeu um manto vermelho, para dizer
que ele se sujeitava a ser o bode emissário, para que eu e você estivesse nessa noite, para refletirmos que ele é o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o quarto cálice, irmãos, não é apenas uma aliança. É para você lembrar. Porque a Páscoa judaica é nos fazer lembrar de onde Ele nos achou, onde Ele nos encontrou e o que Ele fez para que eu e você estivéssemos hoje aqui. Que quando você toma esse cálice da nova aliança, Jesus estava tomando vinagre para que eu e você estivéssemos aqui. E aí vem o mistério, irmãos, dos batizar. Uns vão dizer que é Abraão, Isaac e Jacó. Alguns judeus vão dizer que ali vai simbolizar a união do sacerdote, do levita e do povo de Israel. Mas os judeus messiânicos, eles vão um pouco mais longe. Os batizar, irmãos, vão simbolizar os 3 templos de Deus: tabernáculo, o templo de Salomão. Mas aí vem o último templo, aquele tabernáculo que andou sobre a face da terra, aquele tabernáculo que a arca da aliança estava dentro dele, porque a palavra estava dentro dele, o caminho era ele, a verdade era ele. Eu estou falando do tabernáculo chamado Jesus. Esse batizar é aquele que é escondido, irmãos, na Páscoa. E as crianças que saem para encontrar. Eu quero te dizer essa noite, as mesmas palavras que Cristo disse para os seus discípulos: se não fores como uma criança, não encontrarão o reino de Deus. Aleluia. Eu só quero te dizer algo essa noite: aquele que ceia e não tem a pureza de uma criança, traz de volta o bode emissário toda a ceia do Senhor. Mas o bonito não é esse, irmãos. Você sabe o que é maravilhoso de tudo isso? É que ele quebra. Nós, na visão cristã ocidental, nós vamos dizer que é o corpo de Cristo que é quebrado por nós, não é verdade, irmãos? Mas Cristo foi além. Em todo o tempo, irmãos, até a pessoa de Cristo, o Espírito Santo só visitava. E Cristo é o terceiro templo, seria a morada eterna para o Espírito de Deus. Mas Ele fez algo, irmãos, maravilhoso. Ele se quebra. Ele tira o monopólio do Espírito Santo da sua vida. Ele diz: não, não é só para mim não. Eu quero que todos sejam morada do Espírito de Deus. Então quando ele se quebra, irmãos, ele está dizendo: olha, não é somente eu, mas aquele que participa de mim, eu ortogo como morada do Espírito de Deus. Aleluia.
Então quando Cristo ele quebra aquele matizal, ele está dizendo: olha, filhinho, se tu tem comunhão comigo, se você come, você também agora é um templo de Deus, você é morada do Espírito de Deus. A Bíblia Sagrada ela vai nos dizer, irmãos, no livro de capítulo 5, preste atenção, sabendo que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser vestido da nossa habitação, que é do céu. Porque estando vestidos, não seremos achados nus. Se Deus te olhasse nesse momento, como Ele te encontraria? E tem mais ainda, pois também nós, o que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiado, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aleluias! Paulo quis dizer o seguinte: para que aquele que é vida habite em mim, e que esse mortal deixe de existir. E ele diz ainda: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Não é o André, não é o Dantas, não é o Saulo, não é a Lene, não é o Fábio que te prepara, não, irmãos. É Deus. Não somos nós, irmãos. É Deus. Quem ergue esse edifício é Deus. Talvez você fique olhando para a aparência, mas ali, irmãos, é a taça da aceitação. Quando você ceia, você está dizendo: Senhor, eu também aceito da forma que Tu me fizestes. Para de querer ser o que Deus preparou para tu ser. Se ame. Sabe por quê, irmãos? Porque tu é uma obra-prima de Deus. Deus lapidou você específico para habitar o seu espírito. Então quando você ceia, a taça da aceitação é você também aceitar a forma como Deus te fez. Barrigudo, narigudo, baixinho, gordinho. Esses dias me fez lembrar uma história, que uma jovem de câncer, ela conta, eu não sei se é verdade, mas eu acho oportuno compartilhar com vocês. Diz que aquela jovem com câncer, ela levanta bem cedo, vai no banheiro e vai pentear o seu cabelo. E ali ela percebe que só tem 3 fios de cabelos. Aí ela coça a cabeça, aí ela pensa: hoje eu vou fazer uma trança. Aí ela faz aquela trança, e seu dia passa bem, maravilhoso, e foi-se embora aquele dia. No dia seguinte, novamente naquela rotina da higiene matinal, ela vai no banheiro, olha no espelho, e ela repara que agora ela só tem 2 fios de cabelo. Aí ela olha para ela e diz: hoje eu vou partir no meio. Aí faz o cabelo partido no meio e segue o seu dia. No dia seguinte, novamente aquela rotina.
Ela chega no banheiro, quando ela olha no espelho só tem um fio. Ela dá aquela risada e fala assim: hoje meu penteado vai ser um rabo de cavalo. E sai e vive o seu dia. No outro dia, irmãos, aquela rotina de higiene, ela olha no espelho e não tem mais nem um fio de cabelo. Aí ela dá uma gargalhada. Você sabe o que ela diz? Que bom, hoje eu não preciso pentear o cabelo. O que eu quero te dizer essa noite? A taça da aceitação nos faz refletir, irmãos. A situação é você que vai mudar. Nós temos limitação. Mas tem uma palavra que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluias! Eu não sei qual é o teu alvo, eu não sei qual é o teu projeto. Mas o Deus de Israel, Ele honra aquilo. Cristo não tomou aquela taça em vão. Cristo não se quebrou em vão. Aleluias. Fecha teus olhos. Você vai colocar agora, irmãos, a tua casa. Agora você vai caminhar até a tua casa. Fecha os olhos. Não sou eu que estou caminhando com você, não. Lembra dos jovens de Emaús? Pois é. Aquele homem que acompanhou aqueles jovens é o que está te acompanhando agora. Agora abre o portão. Convida Jesus para entrar. Abra agora a porta da tua casa, irmãos. Agora você vai parar. Eu sei que quando você vai receber uma visita, você sempre arruma a casa. Coloca até uma coberta em cima do sofá, para que a gente não veja o rasgado ou furado. Mas nessa noite, você não vai levar Jesus no lugar mais arrumado da tua casa, não. Tu vai levar Jesus na despensa. Irmãos, aquele quartinho onde é que tu guarda as tralhas. Sabe, irmãos, aquele objeto que quebrou, mas você é saudoso. Nunca chega o novo porque você não joga o velho, quebrado fora. Agora você vai apresentar a tua despensa para Deus. Essa noite você vai se desprender de tudo aquilo que te impede de andar para o Santo dos Santos. Lá onde tu guardou aquela mágoa. Irmãos, aquela lembrança que não faz você, não deixa você prosperar. Você vai fazer isso, irmãos. Você vai fazer uma faxina nessa despensa. Isso, irmão, é tirar tudo. Aquela magoazinha que tu fala, isso não empata. Eu te perdoo, mas eu não esqueço o que tu me fez. Mas nessa noite, irmãos, nós vamos colocar tudo para fora. Você sabe por quê, irmãos? Porque Yeshua quer comer a Páscoa com seus discípulos na tua casa. Porque a ceia do Senhor não é só aqui no cerimonial da igreja, não. É todo dia na tua casa. Porque aquele sacrifício foi para a eternidade. Então nessa noite, irmãos, tu vai liberar o perdão.
Sabe aquilo que você marcou? Foi o maior fracasso da minha vida. Não é mais fracasso, irmãos. É matéria-prima para uma nova construção na tua vida. Porque esse edifício é Deus que está levantando. É a tua casa. Fique tu sabendo, a salvação não é individual. Lembra o que Paulo disse àquele carcereiro: se creres, será salvo tu e a tua casa. Agora tu vai preparar o cenáculo. No interior a gente fala: põe mais água no feijão, né, irmãos? Agora é diferente. Você vai colocar mais uma cama. Você vai colocar mais um prato. Você vai colocar mais um copo. Você vai colocar mais uma toalha. Porque essa noite é noite de restauração. Eu não sei quem é que estava longe, mas Deus mandou profetizar nessa noite: prepara o cenáculo, porque eu vou ceiar com ele e a sua casa. Canto e manás. Oh, aleluias. Nayane, pode vir louvar. Você continua em oração. Preparou, irmãos? Eu estou falando sério. É mais uma toalha, é mais uma cama, é mais um copo, é mais um talher, é mais uma peça de roupa. Deus vai trazer. Porque eu não estou ministrando aqui, irmãos, pela carne. Porque a Páscoa, irmãos, é uma solenidade em família. Aleluias. O Pêssar é uma solenidade em família. Lembra o que Jesus disse? Pergunte ao dono da casa se já está tudo preparado para eu e os meus discípulos. Está na hora, igreja, da gente compor essa comitiva. O meu convite para você nessa noite: visita, irmão. Visita teu irmão. Oi, bom dia no WhatsApp. Não preenche espaço, não. Come tempo. Visita, irmão. Porque Jesus quer ir com você. Porque você faz parte dos discípulos dele. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Neste mesmo espírito de oração, eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Glória a Deus. Aleluia. Comece essa limpeza no seu coração, na sua casa espiritual, de dentro para fora. Porque hoje você viu que verdadeiramente era Páscoa. E este Jesus fez por você o que ninguém vai fazer. Aleluia. E Ele quer te limpar nessa noite, desde o íntimo. E eu convido aqui, para vir aqui à frente, você que tem uma mágoa profunda, uma dor profunda, que você diz: Senhor, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Um desânimo que você diz: eu não quero mais estar na igreja, Senhor, eu não tenho mais força de ir na tua casa. Vem aqui à frente, porque o Senhor quer fazer diferença neste lugar, nessa noite. O Jesus da Páscoa, o Jesus que ressuscitou, que morreu em seu lugar, Ele está aqui nessa noite e Ele quer mudar a sua história. Oh, aleluia. Santo Espírito de Deus, vem aqui na frente. Pastor Paulo,
As pessoas que vierem aqui à frente, orem com imposição de mão na vida dessas pessoas. Glória a Deus. É isso que o Senhor tem colocado no meu coração. Oh, aleluia. Santo, 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 santo. Espírito Santo de Deus, vem mover neste lugar. És o fogo no monte, a água ao deserto, respiro de vida para os ossos secos. Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez. És a força e defesa contra os inimigos. És meu alimento, tu és o pão vivo. Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Move, Espírito de Deus. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. És a mão que me cura e traz esperança. Em ti eu encontro a paz pra minha alma. Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez. Oh, oh, oh. Santo Espírito, venha mover. Vem curar, Espírito Santo. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover.
aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós já estamos encerrando, amém, irmãos? Ainda de pé. Coloca a mão no teu coração aí, vai. Você é templo do Espírito de Deus. Esse cenáculo tem que estar sempre preparado para o Senhor e a sua igreja. O cenáculo nesse tempo aí é o coração, irmãos. Eu convido todos os irmãos. Venham aqui à frente. Toda a igreja. A gente vai encerrar. Pode vir até aqui à frente, irmãos. Irmãos, não é para impulso. Ainda de olhos fechados. Vocês lembram que eu falei no começo da ministração sobre a oração de Moisés? A oração mais curta da Bíblia. Pois agora você vai ministrar esta oração no teu irmão. Todos nós precisamos de uma cura, irmãos. Todos nós precisamos de um aperto. Todos nós necessitamos de um abraço. Glória a Deus. Pega na mão do teu irmão aí. Pode pegar na mão. Nós somos igreja. O Cristo que eu conheço, Ele ama contato. Tanto é que mesmo sabendo que a lei proibia, irmãos, Ele tocou o leproso. Cristo está dentro de você. Agora permita Cristo te usar. Glória a Deus. E você vai ministrar no teu irmão que está do teu lado. Você vai ministrar. Você não precisa saber o que ele precisa, mas Deus sabe o que ele precisa nesse momento. Aquele socorro para ontem. Aquela resposta que não está nos livros. Aquela situação que nem o dinheiro vai resolver. Seja isso sentimental, financeiro, profissional, ministerial. Você vai repetir comigo. Eu vou falar e você vai falar. Fala, L mesmo, na refá. Fale comigo. Na refá. Você acabou de ministrar cura na vida do teu irmão. E do mesmo jeito que Deus curou naquele dia, Deus está curando o teu irmão aí do teu lado. Chagas profundas. Xaramalagasteri canta. Churi cantuli malagasturi raias. Você precisava vir aqui à frente, irmãos. Não era para se expor não, irmãos.
Porque Ele está aí embaixo, desde a hora que você chegou. Já sentou do teu lado, já colocou a mão no teu ombro, já massageou teu coração. Ele está falando contigo essa noite. Não foi em vão tu ter vindo aqui. Ele narra, fala. Deus está dizendo: eu curo nesse lugar. Oh,